Oi, 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 gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero conversar com vocês também sobre autoconhecimento, falando sobre luz e sombra. Isso mesmo, todos nós temos as nossas coisas boas e outras coisas que não são tão legais assim. Só que o que a nossa mente sempre faz? Acaba focando sempre nas coisas negativas. A gente pensa muito negativo a nosso respeito e isso parece que é uma coisa que a gente não consegue reverter. Só que a gente não é só luz, a gente não é só sombra, a gente não é legal o tempo todo, a gente tem dias que não está bem e a gente tem que saber entender esses dias, entender qual o motivo que está por trás. Às vezes não tem motivo, às vezes é só um dia que a gente realmente não está afim de fazer as coisas. E a gente tem que aprender a levar isso com leveza, sabe? Porque tem muitas pessoas que levam esses dias que elas não estão muito bem se punindo, sabe? Se punindo, dizendo que para elas mesmas que elas não são suficiente, que elas não são legais e elas acabam arrastando aquilo por dias e dias e dias, porque a mente da gente tem uma facilidade muito grande de levar as coisas para o negativo. Só que o que eu quero trazer para vocês aqui é que a gente tem que entender as nossas fases, os nossos momentos e tratar isso com mais leveza possível, sabe? Só que para isso a gente tem que se conhecer. Então eu quero te dar uma dica bem importante, já que tu tá aqui, com certeza tu quer aprender sobre autoconhecimento e tu quer se entender melhor. Então eu vou te dar uma dica valiosa para te começar hoje mesmo, para te começar a se entender. Tu pega uma folha, tá? Uma folha em branco, num lugarzinho assim, tu vai escrever a palavra luz. Do lado, tu vai escrever a palavra sombra. Vai traçar uma linha ali no meio, tá? E vai ficar dividido. Metade luz e metade sombra. Senta num lugar calmo, tranquilo, relaxado, sem interferência. É o teu momento. É o momento que tu escolheu para te se olhar, para te se entender. Nessa folha, do lado luz, tu vai escrever todas as tuas características positivas. Escreve tudo. Tudo ali. Pensa. Ah, é difícil eu olhar para as coisas positivas que eu tenho? Pois é, mas eu tenho para te dizer que tu tem muita coisa positiva. Tu só não está olhando para elas. Faz isso com calma. Se não der para fazer num dia só, faz no outro dia, mas faz. No outro lado, o lado sombra, tu vai fazer uma lista das coisas que tu julga que não são tão legais assim. Sabe aquelas características negativas? E eu sei que tu vai ter muito mais facilidade para fazer as características negativas, né? Porque a gente, né, tem uma facilidade para pensar negativo. Então faz essa lista. É importante que as listas estejam equilibradas, sabe? Porque eu sei que a gente tem essa facilidade para pensar coisas negativas, para pensar coisas ruins a nosso respeito, mas se força a pensar nas coisas boas, tenta equilibrar as duas. Não fazer uma lista enorme com as coisas negativas e colocar lá 3 coisinhas, né, que são positivas. Tu tem coisas positivas. Pensa, reflete, olha para o teu interno, olha a pessoa que tu é, olha como tu trata outras pessoas, olha a tua história, olha tudo que tu já passou até aqui. Tem muitas coisas positivas a teu respeito, talvez tu só não está conseguindo enxergar isso. Então pensa, reflete. Feito essas duas listas, tá? Todas as coisas que tu colocou no lado luz, tu vai observar que nem sempre elas são tão boas assim. Todas as coisas que tu colocou no lado sombra, tu vai ver que nem sempre elas são tão ruins assim. Por que isso, Fátima? Todas as coisas que a gente colocou no lado luz, um exemplo, eu coloquei no lado luz que eu sou uma pessoa muito simpática. Beleza, pra mim isso é uma qualidade, eu sou uma pessoa simpática, uma pessoa alegre, uma pessoa comunicativa. Perfeito, ótimo. Só que é legal tu ser simpática com uma pessoa que tá te maltratando, com uma pessoa que tá te desrespeitando, com uma pessoa que tá passando dos limites contigo? Não é. Então,
Não é tão luz assim ser simpática, não é tão legal assim ser simpática. Às vezes a gente tem que abrir mão dessa simpatia, dependendo da pessoa que a gente está lidando, dependendo do ambiente que a gente está. Então percebe que ser simpática não é tão legal assim? Então ser simpática tem um lado luz e também tem um lado sombra. Lá no lado sombra, naquela lista que tu colocou, vamos supor que tu colocou lá uma das características negativas que tu tens é ser uma pessoa agressiva, tá? Tu já identificou isso? Nossa, eu sou uma pessoa agressiva, às vezes eu sou mais rígida, às vezes eu falo de uma maneira que as pessoas não gostam, porque eu sou mais, mais incisiva, então às vezes eu me sinto um pouquinho agressiva porque eu falo de uma forma mais áspera com as pessoas. Legal! Essa agressividade que tu colocou lá no teu lado sombra, coloca a luz nela, porque da mesma forma que tu não pode ser simpática com todas as pessoas, com essas mesmas pessoas tu vai precisar usar a tua agressividade, tu vai precisar dar limite para essas pessoas, e isso é bom. Então essa tua agressividade de colocar limite nas pessoas, de simplesmente falar não, de dizer que olha, não quero, tá? Às vezes é a luz, é o que vai te tirar de muitas situações de desrespeito, situações com que as pessoas estão querendo se prevalecer de ti. Então percebe que tudo na gente tem um lado bom e um lado ruim. Todas as coisas que a gente colocou no lado luz, tem um lado bom e um lado ruim. Todas as coisas que a gente colocou no lado sombra, tem um lado bom e um lado ruim. Agora, o que eu quero que tu reflita com esse vídeo aqui? É onde e com quem tu vai usar as tuas características. As características da luz e as características da sombra. É com quem, em que momento. Tu só vai saber quando tu estiver de posse dessas características. Quando tu se entender. Quando tu vê ali que, nossa, eu sou assim. Essa aqui sou eu. Agora, em quais lugares, em quais pessoas eu posso usar as coisas que eu tenho de positivo? Quais lugares eu tenho que usar essas coisas que não são tão legais assim, mas que vão ser necessárias para que eu possa impor mais limite, para que eu não sofra, para que eu não entre no lugar que eu fique mal comigo mesma porque eu não soube me impor. Então percebam o quanto é importante o autoconhecimento. Então peguem essa dica, sentem, reflitam, façam com calma essa lista. Sabe? Isso vai dar um passo muito grande no processo de autoconhecimento de vocês. Eu espero que isso ajude vocês a se entender um pouquinho mais e levar com leveza tanto as nossas qualidades quanto os nossos defeitos. Se vocês gostaram desse vídeo, clica no gostei, se inscrevam aqui no canal para que a gente possa falar assim, ó, de leveza, né? Com tranquilidade sobre autoconhecimento, tá bom? Um beijo e até os próximos vídeos.